Oi, meu nome é Pop e eu acabei no hospital depois que um cara me deu um perdido. Tá bom, eu sei, parece muito drama, mas acredite, é verdade. Quando eu era pequena, todo mundo achava que eu seria famosa. Na verdade, eu achava que eu ia ser famosa. Comecei a fazer ginástica quando eu tinha uns 2, 3 anos. Depois de uns anos, eu tava fazendo piruetas, paradas de mão, espacates, todas essas coisas. Quando eu fiz 5 anos, os olheiros começaram a falar que eu poderia estar nas Olimpíadas um dia. Eu entrei nessa com tudo. Eu ia pro treino, ia pra escola, depois voltava a treinar até a hora de dormir. Eu vivia e respirava aquele esporte e eu tava muito animada com até onde ele me levaria. Ganhei várias competições e prêmios e eu tava com tudo. Mas quando entrei no ensino médio, comecei a perder um pouco a confiança. Todos os meus amigos queriam sair, mas eu sempre tinha que treinar. E eu sentia que não tinha liberdade nenhuma. Então comecei a me rebelar. Minha mãe ficava dizendo que eu estava jogando o meu futuro fora, mas eu não queria fazer nada disso. Eu só queria me divertir. Eu queria me sentir uma garota normal. E depois de anos me dedicando pra caramba, acho que eu merecia isso. Comecei a sair com um cara chamado Christian. Ele era conhecido na escola por ser super legal. As pessoas gostavam que ele era tipo um bad boy perigoso. Ele respondia os professores, dirigia rápido no estacionamento e usava roupas da moda. Eu sabia que ele irritaria minha mãe, então eu saí com ele uma noite. Já na saída, minha mãe me implorou pra ficar em casa. Eu disse a ela que eu não ia mais aceitar ordens e entrei no carro do Christian. Pensando bem, essa foi a pior decisão da minha vida. Eu mal conhecia o Christian, além da reputação dele. Ele estava nos levando para o lugar do nosso encontro e a gente ficou conversando meio sem graça, mas aí ele começou a dirigir mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. Ele estava a 140 por hora, voando na estrada. Percebi que ele estava tentando me impressionar. Eu pedi para ele ir mais devagar. Praticamente nos matar não era impressionante, era assustador. Ele riu e disse que cuidaria de mim. Mas ele não fez isso. Um segundo depois, um cervo passou na frente do carro. Eu fechei os olhos, ouvi o barulho do carro batendo em alguma coisa, senti o vento na pele e aí acordei no hospital com a minha mãe do lado da cama, segurando minha mão. O pânico tomou conta de mim quando eu percebi que eu não conseguia sentir minhas pernas. Quando puxei o cobertor, vi que elas tinham sido amputadas. Eu soube depois que a gente tinha batido numa árvore e eu fiquei presa embaixo do carro por 1 hora. Eu não consigo explicar o que eu senti nos meses seguintes. Eu fui de grande aposta do mundo da ginástica para uma menina fraca na cadeira de rodas. Eu fiquei deprimida. Na escola, todo mundo ficava me encarando. Dava para sentir a pena e o julgamento deles. Eu sabia que eles pensavam que eu era uma aberração. E antes que alguém viesse falar comigo, eu saí da escola. Me tranquei no quarto, convencida de que eu nunca poderia ter a minha vida antiga de volta. Eu estava quebrada. Por que alguém ia querer saber de mim? Além disso, eu entrava em pânico toda vez que um homem se aproximava. A primeira vez que eu deixei um cara entrar na minha vida, ele acabou com ela. Me recusei a falar com meninos durante anos. Um tempo depois, minha mãe me convenceu a voltar para a ginástica como treinadora. No começo eu não quis, mas com o tempo acabei topando. Claro, eu não podia fazer mais o que eu fazia antes, mas eu podia treinar outras crianças para dar o seu melhor e isso me ajudava muito. Como eu me sentia melhor, minha mãe tentou me fazer sair. É engraçado que ela estava fazendo exatamente o oposto de alguns anos antes. Comecei a sair com meus amigos de vez em quando, mas às vezes as pessoas faziam comentários maldosos sobre minha cadeira de rodas. Outras vezes eu não conseguia fazer o que meus amigos podiam. Eu me sentia deixada de lado, mesmo quando a gente estava junto. Com o tempo, eu parei de sair com minhas amigas. Um dia, minha mãe me achou desanimada. Ela me disse que a gente ia ter um dia especial juntas. Eu me vesti e alguém me deixou no restaurante em que minha mãe me disse para encontrar com ela. Mas, para minha surpresa, minha mãe não estava lá. Ela me mandou uma mensagem dizendo que aquilo era um encontro às cegas e que iam me encontrar lá. Minha cabeça estava girando. Como ela pôde fazer isso comigo? Você não pode simplesmente mentir desse jeito. Só que ela fez isso. E eu tava do lado de fora do restaurante. Meu coração tava martelando no peito. Eu tava me preparando para ser rejeitada, ridicularizada. E aí, eu vi o cara. Um homem veio andando na direção do restaurante com um belo casaco e uma rosa na mão.
Ele era um cara lindo e parecia incrível. Cabelo grosso, olhos bonitos, ombros largos. Senti coisas que eu não sentia há muito tempo. Criei coragem e perguntei se ele estava procurando por mim. E ele estava. Ele pareceu chocado quando me viu. Eu senti meu coração se partindo quando vi que ele não tinha ideia de que eu estava numa cadeira de rodas. Meu Deus, ele deve ter ficado tão chateado. Eu senti meu rosto ficando vermelho. Então, na hora de entrar no restaurante, a gente viu que não tinha rampa. Eu não ia conseguir entrar. Então, o Theo me disse para esperar um pouco porque ele tinha tido uma ideia. Ele saiu correndo e eu fiquei na rua, sozinha. Esperei 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Foi aí que eu percebi que ele tinha me largado lá. Ele foi embora porque eu estava numa cadeira de rodas. Quem poderia amar uma garota numa cadeira de rodas, afinal? Eu pensei comigo. Com os olhos cheios de lágrimas, eu saí na rua. Eu não liguei para minha mãe porque eu fiquei com vergonha de ter sido largada. Então resolvi tentar voltar sozinha para casa. Eu só conseguia pensar em como eu não era amável. Eu me permiti pela primeira vez em anos e acabei sozinha na rua, feito uma idiota. Comecei a soluçar durante aquele caminho e aí fiz a coisa mais idiota possível. Eu bati no meio-fio, caí na rua e cortei o braço. Além disso, não conseguia voltar para a cadeira. É, isso mesmo. As coisas estavam só piorando para mim. Uma pessoa que estava passando me ajudou a voltar para a cadeira, mas quando ele viu que eu estava sangrando, chamou uma ambulância para ver se era sério. No caminho até o hospital, eu fiquei com muita vergonha. Eu me cortei tão feio que eu tive que levar pontos. Fiquei esperando na sala de recuperação, arrasada por causa de tudo. Até que minha mãe apareceu para me pegar. Mas ela não foi a única pessoa que apareceu. O Theo estava com ela. Ele teve a coragem de aparecer depois de me largar daquele jeito. Eu perguntei o que ele estava fazendo lá e ele me disse que estava lá para o nosso encontro. Revirei os olhos para ele, chateada por ele ter fugido de mim porque eu estava na cadeira de rodas. Ele parecia confuso de verdade e me implorou que eu fosse com ele para ver. E eu não sei bem o porquê, mas eu fui. Chegamos de volta naquele restaurante que eu não conseguia entrar. Eu fiquei chateada na mesma hora e perguntei por que ele tinha me levado lá de volta. Ele me ajudou a sair do carro e prometeu que ia explicar tudo. E foi quando eu vi. Uma rampa caseira nas escadas. O Theo me disse que tinha ido buscar o material para montar a rampa na loja de ferragens a 1 quarteirão de distância. Ele não tinha me largado, ele só não tinha meu número e quando voltou eu já tinha ido embora. Eu não estava acreditando. Você não se importa que eu esteja numa cadeira de rodas? Ele sorriu para mim e disse que não se importava nem um pouco. Eu não valia menos só porque eu não tinha pernas. Eu importava por causa do que estava no meu coração e na minha mente. Pela primeira vez, percebi que talvez fosse eu quem estava me afastando de todos. Talvez o mundo fosse mais receptivo do que eu imaginava. Quer dizer, claro, ainda existem idiotas que julgam e eu tenho uma deficiência que deixou minha vida mais difícil. Mas eu nunca dei às pessoas o benefício da dúvida. Eu só fiquei achando que elas não iam gostar de mim. Por um bom tempo, eu achei que as pessoas só me veriam como uma menina numa cadeira de rodas. Mas agora, eu sei que nem sempre isso é verdade. Toda essa experiência com o Theo realmente abriu meus olhos. Agora eu saio com meus amigos de novo e não tenho mais medo de sair em público. O Theo e eu não acabamos juntos, mas ele mudou minha perspectiva sobre mim e sobre o mundo. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.